Se as empresas não querem acidente, os trabalhadores não querem acidentes, por que ainda acontecem tantos acidentes? Quais são as obrigações, as responsabilidades, os direitos e deveres de empresas e de trabalhadores quando a gente fala de segurança do trabalho? Vem comigo, vamos aprofundar esse assunto nesse vídeo. Que bom receber você aqui. Eu sou Roberto Medeiros, aqui da equipe da gestora, e a gente vê, infelizmente, muitos acidentes acontecerem. E a gente sabe que as empresas não querem isso, os trabalhadores não querem isso, os problemas são imensos por causa desses acidentes, as consequências são imensas por causa disso. Mas por que continuam acontecendo os acidentes? O que a gente pode fazer para evitar que esses acidentes aconteçam? E o que? Qual é a responsabilidade tanto das empresas quanto dos trabalhadores? Vamos analisar um pouco a legislação para a gente poder caminhar aí para coisas que a gente pode efetivamente fazer. E a gente preparou aqui até uns slides para poder aprofundar esse assunto aqui. Então já aproveita, deixa o seu joinha aqui, se inscreve no canal para fortalecer esse movimento que a gente tem feito aqui de trazer informações para você. Maravilha? Podemos contar aí. Então se inscreve, ativa, né, o sininho aí, porque aí quando tiver coisa nova você vai receber aí. Uma coisa que eu gosto de falar e eu acho super interessante é quando a gente olha para a parte histórica da segurança do trabalho. E quando você vai lá para os primórdios, você vai lá olhar a Bíblia, os antigos escritos, você vê que a preocupação com a segurança já existia. Se você pegar, por exemplo, aí um livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, um dos mais antigos que existem aí, já existia normas para quê? Para proteger as pessoas, para evitar que acidentes acontecessem. Então, se uma pessoa fosse construir uma casa, ela tinha que fazer o quê? Ela tinha que fazer uma proteção, ela tinha que fazer um parapeito ali no terraço, para quê? Para que ninguém caísse dali e se machucasse. Então, olha só, já era uma norma que existia há muito tempo atrás. E você vê, muito tempo antes de Cristo, as regras eram um pouquinho diferentes, as leis eram um pouquinho diferentes. Por quê? Porque essa época a lei era olho por olho, dente por dente. Então o negócio era sério. Claro, isso mudou hoje, ó. Mas por quê? Porque as leis elas mudam e elas podem mudar. Agora os princípios eles não mudam. Os princípios eles perduram através dos tempos e das gerações. Os princípios eles realmente ultrapassam as gerações. Por quê? Porque eles têm diferentes formas de serem aplicados esses princípios. Então, olha só, a Bíblia já falava muito tempo atrás sobre isso. Hipócrates, que é considerado aí o pai da medicina, ele já começou nos seus estudos fazer essa conexão do ambiente com as patologias, o ambiente com as doenças que as pessoas tinham. E aí ele começou a ver, opa, esses ambientes é mais propício para esse tipo de doença. Ele já começou a fazer essa conexão. Quando Bernardino Ramazzini, considerado aí o pai da medicina do trabalho, ele começou aí a acompanhar esses movimentos industriais e começou a acompanhar com mais detalhe as doenças provenientes de certos tipos de trabalho. Aí sim, ele fechou essa conexão, ele fechou esse elo aqui, onde algumas doenças elas só existem por causa de alguns ambientes de trabalho. Algumas patologias elas vieram à existência por causa do quê? Por causa de situações, que exposições a riscos que existem nos ambientes de trabalho. Então é muito legal quando a gente vê essa parte histórica e vê que um princípio já existe há muito tempo, cuidar da segurança, cuidar realmente da saúde dos trabalhadores, das pessoas. E aí quando a gente vem para a modernidade, a gente só vai adaptando isso e vendo isso melhor em cada um dos nossos ambientes. E olha só que interessante isso daqui, um pouquinho desconfigurado aqui, ó, mas olha só, a nossa legislação maior, ela já prevê, já dentro dos direitos sociais, dentro dos princípios legislativos, o que? O cuidado com a saúde, que era a ideia do primeiro círculo ali, né, da saúde, a ideia da segurança, que era a ideia do segundo círculo ali, ó. Talvez nossa edição aqui vai dar uma melhorada aqui, que aqui não ficou muito bonzinho, não.
E a ideia o último item lá é a proteção. São os três itens aí que era para a gente circular: saúde, segurança, ó, segurança e saúde, tá? E a proteção são coisas o quê? Acho que não era a proteção, não, acho que era o trabalho ali que era para estar circulado, tá? São direitos nossos e a legislação, os princípios maiores aí da nossa legislação já prevêem isso. Então, se eu vou trabalhar, eu preciso ter segurança, se eu vou trabalhar, eu preciso ter saúde, eu preciso ter trabalho, inclusive, isso são o quê? São princípios, são bases aí da nossa Constituição. E aí, quando você vai lá no artigo 7º, ó, você vai ver lá como direito dos trabalhadores, algo que é o que? A redução dos riscos inerentes ao trabalho. E essa redução dos riscos, ela se dá como? Através de normas de saúde, de higiene e de segurança. Aqui tem um detalhe interessante que a gente sempre comenta. Poxa, por que não foi eliminação dos riscos em vez de apenas redução? A real é o quê? Por que você acha isso? Porque, infelizmente, existem alguns ambientes de trabalho que não tem como eliminar totalmente. Tem apenas como a gente fazer o quê? É reduzir. Então, a redução é sim um direito de todos os trabalhadores, tá? E uma outra coisa super interessante aqui, ó, que quando a gente olha essa palavra saúde e segurança, é algo claro pra gente. A gente tem noção do que é isso. Agora, quando a gente aprofunda o que significa a palavra higiene, higiene é um ramo da medicina dedicado ao que? À prevenção de doenças, de patologias. Então, a higiene não é só limpeza, higiene é o que? É prevenção, prevenção de doenças. E claro que limpeza é uma forma vital para se evitar doenças e evitar problemas de saúde. Então, olha só, o legislador ele já prevê isso como um direito de todo cidadão, um direito de todo trabalhador. E aí, quando a gente olha essa Carta Magna, quando a gente olha a Constituição Federal, a gente tem diversas subdivisões. Eu vou falar aqui sobre duas delas, que é a legislação trabalhista e a legislação previdenciária. A legislação previdenciária, onde estão o quê? Os nossos direitos relacionados a se acontecer um acidente do trabalho, a se acontecer os nossos benefícios, né? Quando a gente vai se aposentar. Aqui que nessa legislação trabalhista, nessa legislação previdenciária, é onde a gente tem o quê? A gente tem o INSS, que se a gente precisar, ele vai dar o suporte aí do jeito dele, né? Com seus problemas aí, mas enfim, é o INSS que vai executar esses benefícios que a gente paga ali mensalmente, se caso a gente não puder estar trabalhando ou se caso a gente chegar no momento de aposentadoria. A legislação trabalhista, o foco dela já é outra. O foco é o quê? As NRs, a SLT, é a parte mais documental, é o antigo PPRA, que agora é PGR, a insalubridade, a periculosidade, isso aqui tudo está o quê? Dentro da legislação trabalhista. E aí é legal isso aqui, por quê? Porque quando a gente fala sobre responsabilidades, qual é a responsabilidade do empregador? O empregador, ele assumiu os riscos da atividade. Isso é empregador. É aquela pessoa, aquela empresa individual, coletiva, que ela assumiu aqueles riscos daquela atividade econômica. E aí esse empregador, ele admite, ele assalaria, ele dirige essa prestação de serviço aí. Então, não tem choro nem mágoa. O empregador, ele assumiu a responsabilidade. O que acontece de bom ou de ruim é a responsabilidade dele. E ele precisa o quê? Seguir as normas de segurança e estabelecer medidas o quê? Para não ter acidentes no ambiente de trabalho. Eu o que considero, o que é um empregado? Empregado são três coisas, três fatores que caracterizam um empregado. É uma pessoa física que presta o quê? Serviço. De maneira não eventual, então não é de vez em quando, né? Existe um processo de habitualidade do empregado, sob dependência, então ele é subordinado, ele recebe ordens, e mediante salário. Então, são as três coisas que caracterizam um empregado. Ele tem um salário, ele tem subordinação e ele tem habitualidade na prestação de serviço. Então, isso é o que a gente caracteriza um empregado, e aí é diferente, claro, do empregador, e é para a gente só identificar o que é, como a gente identifica cada um desses elementos aqui, desses papéis
dentro do processo de legislação. Então, deixa eu voltar aqui, se o empregador ele assumir os riscos, ele precisa o quê? Estabelecer medidas, seguir as normas de segurança para que não existam acidentes, para que não hajam acidentes. É fácil? Ninguém está falando aqui de ser fácil. A gente está falando que o empregador é o responsável. Ele precisa o quê? Seguir essas normas, tanto trabalhista quanto previdenciária, para proteger os seus trabalhadores. Os trabalhadores, os empregados, por sua vez, precisam do quê? Precisam seguir essas normas de segurança, essas normas de saúde, para quê? Para que não aconteçam os acidentes. E aí é interessante quando a gente fala sobre os custos e as causas do acidente, é como se fosse um iceberg. Os custos e as causas do acidente, a gente vê uma coisa pequenininha, né, que é o que a gente olha ali nos acidentes, né? É só uma parte pequena. A parte maior do iceberg é o que é para baixo, é para dentro do mar. Então você não vê isso. Então são várias vezes maior, muito mais problemas, muito mais causas, muito mais custos do que só um acidente ali. Então, por isso que é a ideia de a gente prevenir antes que isso aconteça. Se você quiser que a gente faça um vídeo mais detalhado sobre os custos e as causas do acidente, escreve aqui embaixo que a gente vai fazer detalhes de todos esses custos e todas essas causas de acidente, para a gente ver como isso é muito maior do que aparenta ser. E aí a gente caminha aqui para o nosso final da nossa apresentação, porque a gente quer falar sobre cultura de segurança. E a gente, quando fala sobre cultura de segurança, é um processo que ele envolve esforço, envolve dedicação, envolve empenho. E a base dessa pirâmide do comportamento seguro é onde a gente tem que trabalhar. São nos comportamentos, são nas condições de risco que a gente precisa trabalhar. Por quê? Porque quanto mais comportamento seguro, quanto mais a condição do ambiente for segura, menor a probabilidade de chegar no topo da pirâmide. Menor a possibilidade de chegar na fatalidade ou num ferimento grave, num ferimento que realmente pode ser uma amputação, ou num ferimento num acidente que possa gerar afastamento. Então a gente precisa trabalhar aqui embaixo. Quanto mais a gente trabalha aqui embaixo, mais a gente reduz a possibilidade de chegar no topo dessa pirâmide. É assim que a gente transforma uma cultura de segurança. Inclusive, a gente gravou um vídeo aqui com 10 maneiras para não ter acidentes no trabalho e vai deixar o cardzinho aqui, o link aqui embaixo na descrição também, para você conferir maneiras do que? De transformar essa cultura de segurança, porque é isso que a gente precisa focar. As responsabilidades são grandes para as empresas, como a gente viu, elas precisam cuidar dos seus trabalhadores e os trabalhadores precisam seguir as normas de segurança. Se isso não for feito, a possibilidade de ter um acidente, ela aumenta muito, e é o que a gente definitivamente não. E se você precisa de um treinamento, de um acompanhamento aí, entre em contato com a nossa equipe aqui da gestora. A gestora tem vários profissionais gabaritados, qualificados, para ajudar você, ajudar a sua empresa aí a não ter problema quando o assunto é segurança e saúde do trabalho. Muito pelo contrário, a ideia é solucionar, é levar um treinamento, é levar uma inspeção, uma análise aí detalhada, pra você não ter problema nem com acidente, nem com fiscalização. Então entre em contato com a nossa equipe e não esquece de deixar seu like aqui para fortalecer logo, logo. Tem mais vídeo para trazer orientação, para trazer aí maneiras de evitar acidentes e fazer com que a sua empresa prospere mais e mais. Até o próximo vídeo. Abraço, tchau, tchau.